Na cabeça a coroa, na mão a espada, cingiu os lombos de força e luta pela sua casa pra fazer a diferença. Por Deus foi chamada princesa do reino e guerreira ousada. Na cabeça a coroa, na mão a espada, cingiu os lombos de força e luta pela sua casa pra fazer a diferença. Por Deus foi chamada princesa do reino e guerreira ousada. Mas em meio à batalha ela se feriu, seu coração foi golpeado e ela quase desistiu. E já não se via mais através dos olhos do Pai. Mas é chegado o tempo de restauração, de receber uma nova unção e prosseguir. Oh, oh, princesa, guerreira, Deus te deu uma coroa e uma espada. Princesa amada, levante essa cabeça, senão a coroa cai. Use a sua espada, Deus é contigo, vai em frente, levante essa cabeça, senão a coroa cai. Use a sua espada, Deus é contigo, vai. Não se renda, não se entregue, acredite, você consegue, a vitória é sua. Não temas, não pare, avance, declare que o melhor de Deus ainda está por vir. Na sua vida, na sua casa, na sua família. Princesa, guerreira, Deus te deu uma coroa e uma espada. Princesa amada, levante essa cabeça, senão a coroa cai. Use a sua espada, Deus é contigo, vai em frente, levante essa cabeça, senão a coroa cai. Use a sua espada, Deus é contigo, vai. Eu sou amada do coração do Pai. Atenção, atenção! A partir de agora no seu rádio, o programa que vai impactar a sua vida. Programa Mulheres Além do Seu Tempo, com a irmã Rosângela. Ouça o programa que vai tocar o seu coração, com as palavras da irmã Rosângela. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta manhã maravilhosa.
Hoje é dia 11, né, Rosângela? Hoje é dia 11, quarta-feira, gente. Quarta-feira abençoada. Olha que clima gostoso. Olha, Deus é maravilhoso conosco, né? Todos os dias Ele dá-nos uma chance de fazermos diferente, de sermos diferente. Mas ser diferente para melhor, não é mesmo? Nós sempre temos que melhorar em todos os aspectos da nossa vida. Sabia disso? Isso mesmo. Seja na relacional, profissional, né? E até financeiramente nós temos que crescer. Então, assim, que você cresça, meu irmão, nessa manhã. Bom dia para todos vocês que estão na escuta da nossa rádio, bom dia para você que está no trânsito, bom dia para você que está nos afazeres da sua casa, do seu trabalho, aonde você esteja ligadinho conosco, seja na boleia do seu caminhão, seja em qualquer lugar. Quero já começar, irmã Rosângela. Primeiramente, vou dar bom dia. Bom dia, irmã Rosângela, como você está no dia de hoje? Bom dia, irmão Sérgio, paz do Senhor. Eu tô maravilhada, porque o meu Deus é maravilhoso. Quero mandar abraços, irmã. Pode mandar. Quero mandar abraço aí pro nosso irmão Reginaldo, né? Esposo da Vanessa, que sempre tá na escuta da nossa rádio. Quero mandar abraço pra irmã Valquíria, né? Lá do Assados do Frango. Quero mandar abraço para o pastor Portela, né? E a pastora Cida. Quero mandar abraço para o bispo Éder Caetano, da igreja Maranata em Cristo, aqui no bairro Alvorada. Quero mandar abraços, né? Para a irmã Tereza, para a irmã Cisa, para a irmã Vanessa. E também quero mandar abraço para o irmão Chupé da Praça Santos Dumont. E todos vocês que estão aí na escuta da nossa rádio. Quero já deixar aqui, irmã Rosângela, o nosso site www.radiocuiabanafm.com.br, tá bom? E também o nosso Facebook, radiocuiabanafm.com. Tá dado o recado aí dos nossos parceiros, nas nossas redes sociais. E só quero falar para vocês também o meu WhatsApp, né, que é o 659-8429-3181, é o WhatsApp da rádio. Você manda alô, você pede sua música, pede louvor, manda o seu recado, quero ouvir de onde você está falando, tá bom? É o WhatsApp onde você fala conosco. E também para que você queira anunciar aqui na rádio, tá aí o nosso WhatsApp, que é o 659-8429-3181. Irmã Rosângela, eu quero também falar do Restaurante na Brasa, né, gente? Que hoje o Restaurante na Brasa tá com aquele cardápio super especial. Isso mesmo. O Restaurante na Brasa fica aqui na rua João Severiano da Fonseca, né? No bairro Araés, né? O número 291. Hoje no Restaurante na Brasa, gente, tem marmita de 3 tamanhos. Isso mesmo, a grande, a média e a pequena. E você, né, gente, motorista de aplicativos, né? O frutista que chega lá no restaurante falando que ouviu na rádio, tem um super descontão. Então, corra para lá, faça a sua refeição no Restaurante na Brasa, tá? Vou deixar o telefone para você que quer pedir a sua marmita, é o 659-644-2933. Vou repetir bem devagarzinho, 659-644-2933. É o telefone do Na Brasa Restaurante. Olha, hoje lá no Restaurante Na Brasa, gente, tem aí, ó, o assado, né? Que é a costela bovina assada, o franguinho, a linguiça assada, a carne bovina assada, né? E além do mais, arroz, feijão e a variedade de salada no Restaurante Na Brasa. Ó, e ela prometeu, irmã Rosângela, que vai fazer cupim, tá? Olha, você que gosta daquele cupinzinho, vai ter cupim no Restaurante Na Brasa, tá bom? Dado o recado, refeição do dia você vai fazer lá no Restaurante Na Brasa. Irmã Rosângela, como a senhora está no dia de hoje? Eu estou muito feliz. Ontem no trânsito, ontem à noite, gente, aconteceu, não sei o que aconteceu aqui no centro de Cuiabá. Você sabe o que aconteceu, irmão Sérgio? Parece que aconteceu um acidente ali perto da Mato Grosso. Foi? Nossa, parece, né? Eu não sei, gente, mas olha, tava um trânsito e eu achei incrível. Eu estava de moto, eu e Sérgio tinha que resolver algo rápido. Ele falou, se nós for de carro, e gente, as pessoas iam abrindo, sabe? Respeitando os motoboys. Gente, eu achei aquilo tão lindo, tão incrível. Claro que teve partes que não abriam. Então eu fico lindo. Olha, eu quero abençoar, quero agradecer esses motoristas que realmente têm esse respeito, né? Pelos motoboys, para quem tá de moto, que tá ali transitando, né? E vai facilitando o trânsito, vai abrindo para os motoboys passar.
Que Deus continue abençoando a vida dessas pessoas e trazendo essa clareza, né? Trazendo essa visão, né? De ser um facilitador. Quero mandar um abraço para a irmã Vanessa, né? Que é uma mulher incrível. Ontem nós estivemos conversando. Hoje eu vou terminar de responder a ela algumas coisas. Vou passar um telefone para ela de uma faculdade. Olha só, gente, que Deus é maravilhoso, né? Ela tomou a decisão e logo, logo ela vai estar também fazendo. E olha, gente, eu acho incrível quando Deus, ele quer abençoar. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém, nem nada pode impedir, né, irmão Sérgio? Verdade, irmã. Você falou algo do trânsito, das pessoas ser facilitador, e a própria palavra de Deus, irmã Rosângela, fala sobre isso aí, para que nós possamos ser pessoas que, né, seja impulsionador. Como a senhora impulsionou ontem as mulheres, né, a se empreender, né, achar as suas qualidades, né, cada uma se descobrir profissionalmente. Isso é muito legal quando nós somos ponte, né, de bênção para outras pessoas, desde que seja no trânsito, em todas as áreas da nossa vida. Se nós formos pessoas facilitador e não contentador, Deus sabe, abençoa esse tipo de pessoa. Deus abomina o contentador. Sabia disso, irmã Rosângela? Deus não gosta daquelas pessoas que fazem contenda. Eu conheço pessoas assim, irmã. Ele vomita. Sim, ele vomita. E eu conheço pessoas que, olha, fazem uma tempestade num copo d'água, inventa injúria, sabe? Fazem, né, faz calúnia e defamação do outro. Isso é horrível, sabia? Irmão Sérgio, olha só, você falando isso aí, aqui no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 35, diz assim, que os gerazenos rejeitam Jesus, por causa, gente, de uma libertação. Às vezes as pessoas não vão acreditar, mas toda a sua vizinhança vai ser testemunho que é Deus que transformou sua vida e que te libertou. E eu fico olhando hoje, não só no trânsito, na nossa vida particular, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, todos estão sempre observando e muitos não vão aceitar o que Deus faz na tua vida. Não vai aceitar você ser uma pessoa generosa, gentil às vezes, vai achar que você é falsa. Por quê? Porque você aprendeu com Jesus, porque Jesus te libertou, Jesus te deu um coração bom de ser uma facilitadora, de negociar coisas, de querer ajudar as pessoas, e as pessoas, por serem tão traídas, tão enganadas, já perderam tanto, ela acredita também que você é igual àquelas pessoas que fizeram. Então, tenha cuidado quando você quiser ajudar alguém, quando você for fazer algum favor, procura saber, conversa, né, Sérgio? Porque hoje as pessoas estão muito machucadas, existem muitas pessoas feridas que precisam ter esse encontro com Jesus. Esse endemoniado, ele era um homem, gente, endemoniado. Ele andava até nu, ele era um homem escravo de Satanás. E Deus foi lá e tirou essa legião da vida dele, e até os vizinhos se incomodaram com isso. Parece que não aceitavam. Meu Deus, como pode isso? Não é demais, irmão Sérgio? Verdade. Tem pessoas que querem ser benção, e as pessoas se incomodam com a benção. Sim. Se você quer ser bênção na vida do outro, seja bênção. Seja tu uma bênção, né? Então que você seja uma bênção na vida do seu irmão e da sua irmã, em nome de Jesus. Vamos orar, irmã? Vamos orar. Vamos orar a Deus, porque tem muita gente esperando a oração, né? Vamos orar. Sim. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor a tua presença nesta hora, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar estrutura, Pai. Possa nos dar visão, direção. Meu Deus, se essa pessoa soubesse o poder da oração, tem muitos que sabem, Pai. Mas tem muitos que ainda não sabem o poder da oração, da sinceridade, do relacionamento contigo, da sinceridade. Meu Deus, que essa pessoa possa ser tocada, Pai, abraçada pelo Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor possa abraçar esta filha. Oh, meu Pai, abraça esta mulher,
Abraça esse jovem, esta jovem, essa senhora. Precisa do teu abraço nesta hora. Aconchego. Oh, meu Deus. Talvez essa pessoa se sente tão vazia. Ou então até, meu Senhor, excluída, solitária. Eu não sei. Mas em nome de Jesus, o Senhor, Pai, possa trazer renovo na vida desta mulher e deste homem. Possa trazer novidades do Senhor. Possa trazer cura. Possa melhorar a vida financeira, transbordar, meu Deus. A alegria, a paz do Senhor possa chegar à tua casa, à tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, porque nada está escondido de ti. E assim eu oro também pelos nossos inimigos. E eu oro com muita, muita fé, meu Pai. Porque o Senhor é o nosso justo juiz e advogado. O Senhor vê todos aqueles que tramam na oculta, Pai. Daqueles que estão com mentira e falsidade. Daqueles, meu Pai, que levantam calúnia. Daqueles que não aceitam a bondade. Que não aceitam, meu Pai, o que o Senhor está fazendo na vida desta pessoa. E eu oro pelos teus inimigos. Eu oro pelos nossos inimigos. E apresento o Senhor. Apresenta ao Senhor cada um. E apresento todos aqueles que necessitam da tua cura e do teu milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Eita, Deus maravilhoso, né? Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Vamos Amém. então à mensagem da irmã Rosângela. Só que antes eu quero, soltar esse louvor aqui para preparar o coração de vocês para ouvir a mensagem que a irmã Rosângela tem no dia de hoje. Amém? Adorarei, Senhor, sempre te louvarei, mesmo em meia luta. Eu adoro a ti. São tantas as provações, quase não consigo caminhar. As lutas são grandes, sei que irás me ajudar. São tantas humilhações, a angústia vem assolar. Eu peço a tua proteção, Senhor, venha me livrar. Toque em meu coração, eu sinto a tua proteção, e as lágrimas rolaram, e a minha adoração é de todo o meu coração. Te adorarei, só a ti, meu Deus, mesmo nas grandes provações, que venha a tempestade, nem que o mal se levanta, sempre irei te adorar. Sempre te louvarei, mesmo em meia luta. Eu adoro a ti, te adorarei, sou a ti, meu rei, mesmo nas grandes provações, que venha a tempestade, nem que o mar se levanta, sempre irei te adorar. Adorarei,
sempre te louvarei. Glória a Deus. Deus é poderoso e Ele sempre será. E Ele nunca perdeu uma batalha e não perderá. Bom dia, pastora. Paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas hoje eu quero convidar você a pensar comigo. Porque acontece muito. A nossa vida é tão simples. E nós complicamos e achamos que isso é difícil. E às vezes não conseguimos nem lidar com as coisas, nem fazer, porque nós queremos, sabe, colocar até na nossa vida. Não, mas para isso eu preciso ter alguém para fazer isso, aquilo. Não, eu preciso estudar tal coisa. Sim, vai chegar esse ponto que você vai estudar. Mas uma coisa que eu preciso entender hoje, de alta responsabilidade. Gente, é além do que eu vou falar, mas eu vou simplificar para que nós que somos donas de casas, nós que somos empresárias, empreendedoras, nós que temos um ministério, precisa começar do básico. Já ouviu aquele ditado que o básico, bem feito, traz confiança? Pois é. Sabe, uma vez eu fiz uma sobrancelha bem feitinha. E eu comecei a fazer aquela sobrancelha. Eu fazia aquele design perfeito. E aí, eu via que eu estava trazendo confiança para aquelas minhas clientes. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um curso de micropigmentadora. E aí, para mim, oferecer, elas falavam, não, eu tenho medo desse negócio que vira tatuagem. Aí eu comecei devagarinho. E eu falava, não, mas eu tenho uma técnica micro-rena que dura 3 meses. Para elas entenderem que eu não fazia mais aquela técnica igual aquelas pessoas faziam antigamente, que era uma tinta de tatuagem, que ia ficar para sempre. Não, aquela tinta ia durar 10 meses no máximo. Mas para mim criar essa confiança nelas, eu tive que começar a fazer bem feito tudo que eu fazia para criar. Até que um dia eu comecei fazendo em uma, fazendo em outra, e aí todas confiaram que a micropigmentação atual de hoje não virava tatuagem. E é assim no nosso dia a dia. Sabe? Nós precisamos criar, sabe, compromisso. Mas para criar esses compromissos, nós temos que ter uma alta responsabilidade que começa de nós. E eu quero trazer para você entender que tudo começa de uma agenda. Isso. Eu preciso saber os horários. Sua agenda começa na segunda? Na terça? Na quarta? Tá errada, minha princesa. As pessoas hoje querem levar a sua vida, sabe, como se segunda fosse o dia do trabalho terrível. E sábado e domingo é o dia de descansar. Mas eu quero te convidar a pensar comigo. Quando eu parei para ouvir os grandes, para analisar como estava a minha vida, quando eu parei para estudar, eu entendi que a minha agenda começava no sábado. E que no domingo eu dava o fundamento, já executava. Então, sábado e domingo é o dia de pessoas inteligentes, mulheres sábias, resolverem a maioria dos seus problemas para que segunda começa a fluir de uma maneira maravilhosa. É básico e simples que eu vou trazer para você hoje, mas são tarefas que eu preciso entender o que eu estou fazendo e vivendo na minha vida. Presta bem atenção. Seu compromisso começa no sábado e no domingo. Sim, irmã Rosângela, então eu tenho que tirar o sábado e domingo para organizar minha vida? Sim, porque sábado e domingo você vai cuidar da unha, você vai fazer a faxina da casa, você vai precisar arrumar aquilo que nunca arrumou dentro da sua casa, eu não sei. Já vai ter compromisso talvez de um chá de mulheres, eu não sei, mas você precisa, porque talvez no sábado não dá tempo. Mas no domingo você consegue fazer o que não fez no sábado. E outra coisa, seus clientes têm que estar escritos, os horários. Você tem que rever a sua agenda para ver se está certinho o seu ministério. Como que está a sua tarefa espiritual com Deus. Tudo é tarefa, sim. Sua tarefa profissional, social, de cuidar de você, como é que está. Então isso não começa na segunda. Sempre vai começar no sábado. Sempre vai começar no sábado. Eu preciso entender isso. Existem tarefas que se você não saber executar, você nunca vai ter compromisso. E ter compromisso é saber resolver problemas, é saber fazer as tarefas. Lembra as tarefinhas que as professoras me davam para nós fazer em casa? Você pode observar que os alunos obedientes faziam a tarefa e eles sabiam e executavam porque eles fizeram as tarefas. E os pais ajudaram. Nós precisamos de pessoas ajudando a gente a executar certas tarefas. Não é pegar tudo para nós.
E existem mulheres, por não saber da alta responsabilidade, não tem agenda, não tem horário, não tem compromisso. Meu Deus, eu preciso entender o que é agenda, o que é horário, operacional e executar. Vamos lá. Às vezes, você vai ter que fazer a parte operacional também. Saber executar o que você precisa, que é responsabilidade sua. Você vai ter que ter aquele compromisso, sabe? Porque vão aparecer e você vai ter que aprender a resolver e estar fazendo, executando, sabe? O seu compromisso. Ter esse compromisso com aquilo que você agendou, que você, sabe, marcou. E outra coisa, você vai ter que aprender a vender na hora certa. Você vai ter que aprender a vender aquilo que Deus deu para você vender, que é seu. Você não tem que pôr na mão de outro. Você vai aprender a vender. Fala assim, ó. Você vai aprender também a comprar na hora certa. Você também vai aprender cumprir todos os horários. Até ler um livro você vai ter tempo, se você realmente tiver uma agenda. E entender que sábado e domingo não foi feito para farrear. Foi feito para você cumprir os compromissos, cumprir as tarefas, organizar as coisas. E se tiver que no final do dia ir para o ministério, vai. Se tiver que ir para um baile, vai para esse baile, mas é um baile cristão, tô falando aqui, tá? Existem casamentos, tem um casamento. Você já organizou. Começa no sábado. A maioria, gente, a maior tarefa que eu quero convidar você hoje a pensar é da alta responsabilidade. De saber lidar com a sua história, com a sua vida em particular. Pois só você pode mudar todos os dias suas decisões e escolhas para chegar ao seu destino. Com uma bagagem cheia de presente, novidades para transformar vidas. Qual é a bagagem que você tem escolhido carregar para entregar no fim da sua carreira ou até na sua caminhada? E eu quero te convidar a pensar comigo. Aqui, gente, no livro, na poderosa palavra de Deus, que é maravilhosa, né? Deus é maravilhoso. Aqui em Provérbios 24:12 diz assim: não fuja da responsabilidade, dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece, irmão, os seus pensamentos. Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Eu quero te convidar a pensar comigo. Davi, eu quero falar de Davi, para você entender. Muitas pessoas ficam ali acusando Davi, lembrando só de Urias, lembrando da dor de muitas pessoas que já passaram por você. Mas eu quero te convidar a pensar comigo nesta manhã. No livro de Samuel, 2 Samuel 12, 1 até o 15, diz assim: o Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu com sua casa junto com seus filhos dele. Ele alimentava com sua própria comida. Deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou e a preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. E isto
o que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Porque é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível. Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de motivo violento. E também afirmo, mas vindo para a palavra, vindo aqui para trazer para você 2 coisas que é alta responsabilidade minha e de você. Talvez você fale, eu não estou entendendo, irmã Rosângela, o que tem a ver a história de Davi, que pegou esta única ovelha, a esposa de Urias, e sobre a minha vida, eu quero te falar. Muita coisa que você ainda está aí paralisada, é porque você está sofrendo, é porque você está querendo justificar o que tiraram de você. Olha o que Deus está falando aqui com Davi. Ele está acertando diretamente com Davi. Ele não foi acertar com Urias. Ele não falou de Betseba. Ele está vindo acertar com quem errou. Gente, se você foi vítima, se permita ser a vítima. Se você foi o ladrão, se permita ser o ladrão. Mas não muda de lado. Não tenta, sabe, pegar essa dor e transformar em algo que vai te paralisar nesta caminhada, aonde você não vai saber executar nenhum tipo de tarefa na sua vida. Eu vou explicar para você entender. Tem pessoas que até hoje não conseguem fluir na vida, não conseguem ser feliz, não conseguem prosperar como deveria, não consegue ser abençoada, ter a alegria do Senhor na tua casa, na tua vida, porque ela ainda não conseguiu ter alta responsabilidade de cuidar, de lidar e resolver os problemas que trouxeram para sua vida. E colocando e procurando alguém justificar a sua dor. Até quando você vai permitir que alguém, porque tirou a sua ovelhinha ou o seu ovelho, seja lá o que for, que tiraram de você, não é sobre a pessoa, é sobre você. Deus está falando com Davi, não está falando com Betseba nem com Urias, está falando com você que perdeu, ou que roubou, ou que matou, ou que tirou. Ei, resolva agora esse problema hoje. Chega de levar até adiante, até quando? A minha amiga disse assim, irmã Rosângela, tiraram de mim o meu esposo. Eu falei, ele nunca foi seu. E ela chorou e disse, como assim? Me escuta o que eu vou dizer para você nesta manhã. Ninguém tem poder para tirar ninguém de ninguém. Ninguém. Mentira se alguém te contou isso. Existem pessoas que estão no mesmo caminho, sem identidade, pessoas que ainda são dominadas, sabe, pelas emoções, dependente emocional mesmo, pessoas que estão na prostituição, achando que são crentes e caem no meio do caminho, mas Deus tem a mão forte para levantar. Então essas pessoas que erram no meio da sua caminhada, como Davi errou, Deus é Deus para perdoar. Mas eu preciso saber até onde eu vou levar isso. Eu preciso enterrar, o luto já aconteceu. Toda ferida precisa de medicação. Não é o tempo que cura. Mentira se alguém falou isso pra você. Vai no hospital lá com uma ferida pra você ver. Se você chegar lá, essa ferida vai precisar de medicação, curativo, vai precisar ser limpada. E você tá carregando uma dor, procurando a justificativa e colocando a culpa em alguém. Porque existe uma coisa chamada responsabilidade, porque quando eu não entendo isso, eu não vou, gente, mudar nada na minha vida. Não é sobre o assassino, não é sobre o ladrão, é sobre eu.
É sobre você. E Deus está te convidando a você entender e a viver uma coisa nova, tomando decisões para resolver a sua vida, os seus problemas, tarefas que é para você executar e fazer, mas você está carregando uma bagagem de dor, de revolta, de raiva, de falta de perdão, porque você acredita e você defende essa ferida, essa mentira, essa historinha que você tem carregado e todos têm visto. Para! Eu poderia carregar a minha história e dizer e contar toda hora para todo mundo, mas nisso não era isso que estava atrapalhando eu crescer. Não era isso que estava atrapalhando eu ser feliz. Aquilo ali serviu de experiência para que eu não só se me tornasse uma mulher de alta responsabilidade, mas para que eu visse, aleluia, que é possível mudar as minhas escolhas todos os dias e decisões para onde eu quero ir e o que eu quero fazer. Gente, o que eu estou trazendo aqui hoje, nessa manhã, é para que você entenda que você precisa ter horário para dormir, você precisa ter horário para acordar, você precisa ter uma agenda, você precisa ter compromisso, sim. São coisas básicas, simples. Não leva mais a sua vida de qualquer jeito. Entra numa academia. A Academia Medley está aí, ó, uma academia para família. Ali você vai, não só ser, tratada, encaminhada para fazer o seu exercício certo, mas é uma academia preparada. Se é para mim estudar, tem quantas escolas preparadas em Mato Grosso para receber você? Se é para você ir para uma igreja, quantas igrejas? Mas eu quero te convidar a pensar comigo nesta manhã. Nós temos que ser mentes pensantes, irmãs, pelo amor de Deus. Aquilo que você tem acreditado e defendido, para e pensa, isso tem me levado até onde? Me levou até aqui, até agora. Eu vejo mães e pais que estão se perdendo dos seus filhos porque carregaram uma dor, uma mentira, uma falta de perdão, eu não sei. Ou por falta de atualizar, ou por falta de amor de si próprio. E Davi, ele reconheceu. Você já pensou? O Davi, ele foi tão ligeiro para falar. Não vou julgar porque ele interpretou a história que o profeta Natan tinha contado. Assim as pessoas quando chegam em você e contam da maneira que eles querem. Então cuidado, porque pode ser você no futuro vivendo a mesma história que Davi viveu. Mas não estou dizendo de traição. Pode ser que você tira a vida de alguém através de uma atitude sua, uma esperança, de uma escolha sua, rebelde, por falta de Deus, de falta de amor, de educação, de falta de compromisso, seja lá o que for. Davi rapidamente já queria executar este homem, sem saber que era ele. Então, assim é na nossa vida. Não era sobre o Betseba, nem sobre a ovelha que Deus estava falando ali. Ele estava querendo mostrar para nós, era sobre Davi. E Davi já queria eliminar, porque ele é homem, eu sou mulher, você é homem, nós somos falhos. Você viu? Ele já queria destruir a vida deste homem como ele destruiu de Urias. Então não deixa seus sentimentos, mas dá direção para a tua vida. Até quando? E é isso que Deus está falando para mim e para você nesta manhã. Essa dor que você carrega é um sinal que não está certo. É um sinal. Sentimento é sinal. Sim, pode ser para o bem e para o mal, mas é um sinal. Uma dor é sinal. Uma dor nas costas é sinal que tem algo errado. A sua cama não está bem, ou está faltando cálcio, ou não sei, ou está faltando exercício, ou você está com excesso de peso, mas é um sinal.
Eu preciso estar atenta aos sinais daquilo que eu estou carregando todos os dias. Meu Deus, essa dor vai te dar direções erradas, fazer você tomar decisões erradas. Porque quando dói, você não quer. Quando você está cansada, você desiste mais rápido. Então eu preciso que você tenha um compromisso. Tem tarefas a ser executadas. Davi foi descansar num tempo errado, um tempo de guerra. Ei, a guerra está acontecendo dentro da sua casa. No mundo nós estamos vendo, muitas coisas estão se esfriando e eu paro de orar. Eu paro de executar a tarefa principal da minha vida, que é tomar as rédeas do meu futuro, do meu destino, que é orar, orar, é trabalhar, é ter meu compromisso, é cumprir, é ter alta responsabilidade de tomar decisões, não porque o marido quer, não porque os filhos não querem, não porque minha mãe e meu pai não querem, é porque eu sei que eu tenho crido, eu sei que Deus aprova, é Ele que me levanta todos os dias. Porque se é seu marido que te levanta todo dia e seus filhos, você me perdoa. Se é seu pai e sua mãe que te levanta todos os dias, me perdoa. Uma hora você vai falhar. E eles vão falhar com você. E você vai sentir uma dor tremenda. E você vai falar, como que ele me traiu? Como é que ela me deixou? Até quando? Não é sobre a ovelha. É sobre você. Acorda, irmã. O nosso compromisso começa no sábado. Por isso que quando chega a segunda-feira, você volta à mesma dor de novo. A mesma angústia, a mesma ansiedade. Porque você não está traçando as tarefas que você precisava cumprir no seu dia a dia. Porque sábado e domingo você vai de novo. Vai para casa da amiguinha, vai para casa da mãe ficar conversando o dia inteiro. Não faz uma caminhada, não limpa a casa, não organiza o guarda-roupa, não tem agenda final de semana, nem para as tarefas. Casa tá criando poeira. E como é que vai a minha vida mudar? Não tem como. Não tem. Se nem a minha casa tem cheirinho de céu, sabe? Dá gosto. Esse quintal todo sujo. Faz todo dia um pouco. Chega no sábado e no domingo e fala assim, não, sábado e domingo eu vou para a igreja, mas durante o dia, aleluia, eu vou arrumar aquele guarda-roupa que está precisando. Gente, o que é que você tem carregado de bagagem até hoje? Porque a minha bagagem, se ela for uma bagagem boa, eu estou entregando presente todo dia na vida das pessoas. Aonde eu vou, eu tenho presente para dar. Eu tenho uma palavra. Agora, quando eu não carrego presentes, novidades do Senhor, novidades de comportamentos, de disciplina, de estudo, de confiança no Senhor, o que eu levo? Sabe o que eu tenho entregado? Sabe o que as pessoas entregam quando elas não têm esse compromisso de resolver suas tarefas? Não tem responsabilidade, não sabe o que está vivendo. Elas entregam percas, dores, palavras negativas, prisões. Isso mesmo. São pessoas que entregam paralisia na vida do outro. Além dela ser paralisada, ela paralisa a filha, ela paralisa filho, ela paralisa a sogra, ela paralisa pai, ela paralisa mãe, marido. Ela quer paralisar todo mundo. Porque ela mesma não consegue mais fluir porque ela perdeu alguém lá atrás. E se eu te falar que essa pessoa nunca foi sua? Porque quando é da gente, não vai, irmã. Quando essa pessoa ama, ela não te deixa, porque quem ama não deixa o outro. Talvez até te amou. Mas você não soube cuidar. E seja responsável, seja digna, pelo menos de falar, não, eu não soube cuidar. Isso muda tudo. Isso muda tudo, irmã. Reconhecer que não estava preparada para casar, que não tinha preparação
pra ouvir. Não que você realmente batia a boca. E aí você fala, não, nós dois separamos. Porque não sabemos cuidar um do outro. Eu deixei ele do jeito que ele queria e ele deixou eu do jeito que eu queria. E aí falar, peraí, agora eu quero botar a culpa em alguém? Não, gente. Deus está falando aqui, ó. Davi, você pecou, desobedeceu. Ele não estava falando de Betseba. Ele não estava falando de Urias. Urias já morreu. Ei, aquele pecado, aquele tombo já morreu, já passou. E aí? Vamos olhar para o dia de hoje, que Deus tem presente para mim e para você nessa manhã. E eu quero convidar você. Eu quero que você entenda que Deus, Ele quer que você muda. Ele quer que você acredita mais em você. Chega de ficar contando as mesmas narrativas, as mesmas historinhas. As pessoas já até sabem o que você vai falar. Já sabem que você sente essa dor. Quando vê você já fala assim, vem aquela mulher amargurada, aquela mulher triste. E eu vou te falar uma coisa, você acha que eu já não fui, não vou dizer amargurada, que eu acho que eu nunca fui, mas eu já fui uma mulher revoltada. Uma mulher que toda vez que alguém vinha falar comigo, eu falava assim, mas você não sabe o que é ser traída. O meu marido já engravidou tal mulher. Meu marido parecia com uma mulher, com uma menina já de 6 anos lá. A mulher dele foi atrás e queria pensão. Sabe? São tantas coisas que aconteceu na minha vida. Eu nunca entendia. Mas eu sabia que não era sobre elas. Era sobre mim. E eu nunca bati boca, eu nunca fui atrás, eu nunca fiz bafão. Sabe por quê? Porque a minha mãe falava assim pra mim, filha, perdoa. Perdoa que dói menos. Não é sobre a pessoa, é sobre você. Isso não vai diminuir o pecado da outra, nem vai tirar a responsabilidade da outra pessoa dela ter errado. Mas eu aprendi que eu tinha que perdoar. E eu vou te falar uma coisa. Eu ainda orava por essas mulheres. Você acredita, gente? Olha como que Deus era comigo. Eu lembro de uma senhora, ela disse para mim, ora pelos teus inimigos. O nome dela é Dona Luzia. Tem coisas que a Dona Luzia me falava, e eu ouvia ela falar para as pessoas, talvez ela nem sabe, mas eu prestava atenção, aquilo marcou na minha vida. E ela disse um dia, se você orar pelos teus inimigos, meu Deus, olha que coisa linda. Deus vai fazer milagre na vida do seu inimigo. Ele pode se tornar ponte para você em tantas coisas. Gente, e eu orava por essas mulheres, com o coração doendo, e eu falava, não estou entendendo. Mas eu orava porque eu queria que resolvesse o meu problema. Olha só. Então eu quero te convidar a ser lâmpada. Não escuridão na vida das pessoas. Chega. Você quer brilhar como o sol do meio-dia? Como está lá em Isaías? Você precisa aprender a ter alta responsabilidade de cuidar do seu coração. Daquilo que fizeram com você. É com você. Não é quem fez. Eu estou falando de você hoje. Vamos mudar tudo isso. Seu filho talvez está preso. Está lá na cadeia. Sua filha talvez está lá na cadeia. E aí? Não é sobre o que ele fez. Não. É sobre o que Deus quer livrar ele. O que Deus vai fazer através do caráter. Vai mudar, vai retornar, vai trazer a sua identidade de volta. É um processo. Para de falar que o seu filho é ladrão, que o seu filho não presta, que a sua filha não presta, que a sua filha só vive na prostituição. Fala assim, minha filha está por um momento distraída, mas Deus vai resgatar. Minha filha, eu sei quem ela é, eu criei minha filha. Sabe o que eu falo da minha filha? Eu sei a verdadeira identidade da minha filha, porque foi eu que gerei. Eu sei que ela é simples, humilde, ela canta, ela é linda e ela é boa. Eu sei, então eu declaro aquilo que eu sei, que eu acredito, que eu vi. Quando ela nasceu, ninguém sabe quem gerou você. Os que falam de você não sabem quem te gerou. Não sabe da sua verdadeira identidade ainda. Eita, como eu gosto do salário. Oh, meu Deus, da vinha do trabalhador.
Os últimos serão primeiro. Talvez seus filhos estão sendo humilhados hoje, estão passando angústia, estão passando vergonha, estão sendo envergonhados com escândalo. E você diz, e os filhos das minhas amigas estão todas lindas, casadas, como princesas. Eu quero te convidar a pensar comigo nesta manhã. Se você mudar a sua vida hoje, mãe. Pai, seus filhos também serão transformados, porque toda a minha casa servirá ao Senhor. Um profeta lançou, essa alta responsabilidade, esse compromisso com a casa dele. E Deus quer que você tenha esse compromisso na sua casa, para que o adultério não venha mais na vida da sua filha, nem do teu filho. Vamos parar de procurar um culpado, porque Deus não falava nem com Urias, que já tinha morrido, e nem com Betsebe, estava falando com Davi. E Deus está falando comigo e com você dessa alta responsabilidade de executar as tarefas na hora certa, no tempo certo, se posicionar agora, hoje. Para de chegar sábado e domingo ou ir chorar por aquilo que nunca foi seu, que Deus permitiu para que você entendesse que Ele tem uma história para você, que a sua história não depende de um homem nem de uma mulher, que você é a principal, você é a mais linda, que você tem um lugar lá no céu. Você tem um lugar para cumprir aqui na terra. Você tem um compromisso, uma responsabilidade linda. Eu não sei o que é que tem carregado, o que é que você tem carregado de bagagem que tem te fazido ser tão medíocre, tão ruim, tão triste. Chega! Eu vejo mulheres que estão perdidas na sua vaidade, estão perdidos, sabe? Porque teve uma separação, não aceita que as pessoas falam. Gente, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos dizer que hoje seu marido vai embora. Sua esposa vai chegar em você e larga. Quer dizer que tudo isso, só isso, por causa disso, você amava Jesus? Você era feliz? Meu Deus do céu, gente, isso é preocupante. Isso é muito, muito sério. Nós temos que parar de ser movidos e motivados pelas percas, pelas dores, pelas emoções, pelos sentimentos, e sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Não é ser a Mulher Maravilha, não, mas é ser como a Débora, a juíza. Se precisar ir, vai para a guerra e pronto. Porque Deus falava com ela. Deus está falando com você. Você está ouvindo a voz de Deus? Você precisa estar atenta a isso. Não importa o que falam de você. E quer saber de uma coisa? Eu acho que ninguém nem está falando de você, nem lembra de você. Sabe por quê? As pessoas só incomodam com quem está brilhando. Só com quem realmente conseguiu dar a volta por cima. Nem estão comentando, não, que você perdeu, que você separou. Já passou, irmã. Mas você está aí preso nessa prisão, na sua mente. Eu quero te convidar hoje a ter uma agenda. Você vai criar uma agenda para você. Rosana, já estou tudo bem na minha vida, tudo resolvido, mas eu só não estou prosperando. Vamos, agenda. Tudo começa com uma agenda e compromisso. Agenda, para pegar um papel. Eu não faço academia, então você vai falar, eu vou criar, eu vou procurar uma academia para me ter um horário para cuidar de mim, do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Senão, quando você chegar nos 70, o seu joelho, os seus músculos não vai ter força para carregar o corpo que você tem. Então, você precisa cuidar do templo, se você quer ir no templo até os 120 anos. Vamos lá. Você precisa ter uma agenda. Você vai ter uma agenda. E aí você vai lá. Uma agenda para a área espiritual. O horário que eu vou orar durante o dia. Vou orar de manhã, meio-dia e à noite. Eu estou num tempo de guerra. Então, a minha fé, eu vou ficar fraca. E olha, gente, já chegou meu horário. Aí você vai fazer sua agenda familiar. O que precisa resolver? Quais os problemas da casa que tem para resolver? Os seus. Os dos seus filhos, você manda ele resolver. Faz reunião, mesa. Tudo é na mesa, tá? Profissional.
Eu preciso resolver os problemas profissionais. Sobre você. Você não tem que resolver o problema profissional do seu marido, nem dos seus filhos. A não ser que você realmente está ali junto com ele. Seus compromissos sociais. São vários compromissos, mas precisa ter uma agenda. E se você chegar sábado e domingo e querer sair com as amiguinhas para andar à toa, desculpa, irmã. Não tem como. Não tem como, tá? Meu horário já chegou, mas amanhã nós vamos continuar falando sobre isso. E tem a outra parte, que é de voltar a sonhar. E eu quero te convidar. Amanhã, terça-feira, tá bom? Vamos orar? Porque o meu horário já chegou e Deus é maravilhoso para fazer coisas novas ainda hoje. Esse dia chamado hoje, presente. Nós estamos no presente, gente. Se você entender isso, Deus vai te entregar presente ainda hoje. Ainda hoje, eu declaro, eu profetizo, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Oremos. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti por esta mulher, por este homem, por esta viúva, por este órfão, por esta jovem, este jovem que está se distraído pelas suas dores, angústias, ansiedades, pelas coisas do mundo, Senhor. Tudo tem se esfriado, até amor com os pais. Eu imagino pelo amor a Deus. E eu quero clamar a Tua misericórdia nesta manhã, meu Pai. Que o Senhor venha ressuscitar aquele que está, meu Pai, se sentindo morto. Que o Senhor venha libertar aqueles que estão se sentindo presos, encarcerados. Meu Deus, liberta hoje, abre os ouvidos e os olhos. Levanta esse povo que precisa Te ouvir, meu Pai. Que precisa, sabe, viver uma nova vida. Essa mulher que perdeu o teu esposo pela ocasião da distração, por não estar vigiando. E ela ainda acha que foi o homem que tirou. Meu Pai, eu quero clamar ao Senhor por esta mulher. Eu quero clamar por este homem, que o Senhor aviva, que o Senhor traga a misericórdia do Senhor sobre esse coração para que haja perdão. Haja, meu Pai, amor, alegria, paz nesta casa. Oh, Pai, ajunta essa mãe com essa filha, esse pai com esse filho, com essa filha. Meu Deus, restaura esta família, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, meu Deus, porque o Senhor é poderoso, Pai, e não tem nada que seja impossível para Ti. E se você crê, diga eu creio, e é poderoso, e diga assim: Deus governa a minha vida, Deus governa a minha casa, Deus governa os meus trabalhos, a minha vida, em nome de Jesus, amém? Deus governa tudo, se você declarar todos os dias na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Ficam todos na paz de Cristo, e se Deus permitir, amanhã eu estarei aqui.